Olá, meu nome é Anderson, professor do Departamento de Física da UEM, e sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Então, nesta videoaula, nós começamos a abordar um assunto novo, termodinâmica. São vários os exemplos na história que nos mostram a importância da termodinâmica para os avanços tecnológicos. Essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo, mostra para a gente uma informação importante de que, com o surgimento das primeiras máquinas térmicas a vapor, surgiu, então, a chamada Revolução Industrial, que modificou completamente a relação que o trabalhador tinha com a manufatura. Nessa mesma época, exatamente o surgimento da máquina a vapor também, do primeiro motor a vapor, que possibilitou o surgimento de locomotivas, que modificou completamente a relação de transporte que o homem tinha, né? Antigamente era fortemente dependente de cavalos, então nós passamos a ter os chamados cavalos a vapor. Além disso, a termodinâmica hoje ela está intimamente ligada ao nosso cotidiano. Então, você não sai de casa sem olhar o seu celular para saber qual é a temperatura, se vai chover ou não. Exatamente as informações obtidas com pressão atmosférica e temperatura que auxiliam as interpretações que a gente faz em relação à meteorologia. Mas o que é temperatura? Temperatura é um termo difícil de ser definido. É um conceito difícil de ser definido. Do ponto de vista qualitativo, ele está conectado àquela sensação que a gente tem de quente e de frio. Do ponto de vista teórico, a gente pode ter diferentes tipos de interpretações para a temperatura. Por exemplo, algumas conectadas ao estado de vibração das moléculas, à velocidade média dessas moléculas, e todas estão corretos, tá? Mas, sem sombra de dúvida, o conceito de temperatura está intimamente ligado à chamada Lei Zero da termodinâmica, que é a lei que aborda a questão do equilíbrio termodinâmico. Ela é bem simples. Então, imagine que você tem 3 corpos, A, B e C. Você primeiro coloca o corpo A em contato com o corpo B. E você observa que o equilíbrio termodinâmico foi alcançado. Na sequência, você coloca o corpo B em contato com o corpo C e observa que o equilíbrio termodinâmico foi alcançado. Então, mesmo que eu não coloque o corpo A, C em contato, então se A está em equilíbrio termodinâmico com B e B está em equilíbrio termodinâmico com C, então isso significa que os corpos A e C também estão em equilíbrio termodinâmico, mesmo que não haja contato entre eles. Isso nos tem uma consequência direta muito importante. Mas e se esses 2 corpos, professor, não estiverem em equilíbrio termodinâmico? Então, eles não estão à mesma temperatura. E se eu colocar esses 2 corpos que não estão em equilíbrio termodinâmico em contato? Vão acontecer trocas térmicas entre eles, até que o equilíbrio termodinâmico seja alcançado. Quando o equilíbrio termodinâmico for alcançado, eles terão exatamente a mesma temperatura. Isso nos possibilita, por exemplo, construir equipamentos como esse, que são chamados termoscópio. O que é um termoscópio? Um termoscópio é um equipamento capaz de mostrar para a gente variações de algumas das suas propriedades, por exemplo, volume, resistência elétrica, todas provocadas pela temperatura. Mas como eu converto esse termoscópio em um termômetro, que é um equipamento capaz de medir temperatura? Através da calibração dessas variações com relação a uma escala termométrica. Na física, as escalas termométricas mais comuns são a Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Essas 3 escalas tomam como ponto de calibração, como ponto de referência, o ponto de congelamento de água e o ponto de evaporação da água. Mas existe um termômetro especial que não precisa necessariamente desses 2 pontos de gelo e de vapor para fazer a calibração. É o chamado termômetro de gás. No termômetro de gás, você tem um bulbo contendo um gás, normalmente um gás ideal, conectado a um tubo manométrico. Então,
a pressão, esse gás aprisionado dentro desse volume tem uma certa pressão. E essa pressão, ela é provocada pela coluna de mercúrio desse tubo manométrico mais a pressão atmosférica. Então, essencialmente, nessa situação, nós temos que a pressão absoluta que atua sobre este volume de gás é numericamente igual à pressão provocada, a pressão manométrica provocada por essa coluna de mercúrio, mais a pressão atmosférica. Por que esse termômetro é tão importante para a gente? Porque quando você faz as leituras de temperatura, quando você tenta calibrar esse termômetro com ponto de gelo e com ponto de vapor, você percebe que a pressão manométrica tem uma relação linear com a temperatura. Além disso, se você modificar o gás que tem lá dentro, vai acontecer uma coisa interessante. Para qualquer gás que você coloca ali dentro, tá, a uma baixa pressão, você vai perceber que quando você extrapolar essa curva no gráfico de pressão versus a temperatura, você vai ver que esse gráfico extrapolado, ele vai atingir um ponto nessa escala de temperatura, que esse ponto está a menos 273,15 graus Celsius, ou seja, menos 273,15 graus Celsius abaixo do ponto de congelamento. E essa é uma temperatura especial, que nós chamamos de zero absoluto. No zero absoluto, nós consideramos que não existe agitação molecular. As moléculas do gás estão relativamente paradas. Claro que isso não pode acontecer, por quê? Porque a uma temperatura bem próxima disso daí, o gás já se liquefez, tá? Mas por isso que nós temos esse resultado por extrapolação, tá bom? O interessante é que para qualquer gás que você coloque ali, hidrogênio, hélio, oxigênio, para qualquer gás que você coloque, você vai ver que quando essas curvas forem extrapoladas, todas vão convergir para este ponto, que é o ponto do zero absoluto. Então, neste experimento, o nosso objetivo é utilizar um termômetro de gás a volume constante para obter, por extrapolação, essa temperatura especial, que é a temperatura do zero absoluto. Tá? Além disso, nós vamos utilizar a teoria dos gases ideais para obter, a partir do diagrama da pressão versus a temperatura, a constante R, que é a constante universal dos gases ideais. Então, vamos lá? Muito bem. Então, nosso termômetro de gás utiliza o gás, um bulbo contendo gás. Mas o que é um gás? Gás é uma das substâncias da natureza que se encontra no estado gasoso. Lembrando que, de acordo com a termodinâmica, nós temos 3 estados fundamentais da natureza. Então, a matéria pode se encontrar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, gás são substâncias que estão no estado gasoso. As moléculas, elas estão com tanta velocidade, que elas não conseguem ficar próximas umas às outras. Consequentemente, elas não conseguem sentir o potencial colombiano das suas vizinhas. E elas também não estão paradas, elas estão em movimento a todo momento. Sim, ocorrem interações entre essas moléculas, mas são interações de colisão das moléculas com as moléculas e das moléculas com a parede, e que, de certa maneira, nos auxilia a configurar o comportamento da temperatura do ponto de vista microscópico. Tá? Toda substância, inclusive o gás, encontra-se num estado termodinâmico de equilíbrio. Tá? Então, o estado termodinâmico de equilíbrio é um estado configurado pelas suas variáveis de estado termodinâmico: pressão, volume e temperatura. Então, nós podemos caracterizar então o estado termodinâmico por meio de um funcional envolvendo essas 3 variáveis de estado termodinâmico: pressão, volume e temperatura. Então, por exemplo, se eu conhecer 2 delas, eu consigo calcular a terceira. Ok? Então, as transformações termodinâmicas,
são processos que conduzem o estado termodinâmico inicial para um outro estado termodinâmico final. Há uma pressão final, há um volume final, há uma temperatura final. Então, as transformações termodinâmicas fazem essas modificações. No caso do gás ideal, as transformações termodinâmicas mais importantes, elas são descritas por duas leis. As leis de Boyle e Charles. Então, de acordo com as leis de Boyle e Charles, em uma transformação termodinâmica envolvendo pressão, volume e temperatura, que sai do estado inicial e vai para o estado final, as relações funcionais são as seguintes: P1, V1 sobre T1 no estado inicial é conduzido para um estado final PF, VF a uma temperatura TF, de tal maneira que o produto PV sobre T seja uma constante. Mas qual é o valor dessa constante? Para a gente chegar no valor dessa constante, que leva em consideração a forma do gás, a quantidade do gás e a temperatura do gás, nós vamos utilizar a chamada lei de Avogadro. De acordo com a lei de Avogadro, por uma quantidade de gás contendo 1 mol nas CNTPs. O que é CNTPs? Condições normais, temperatura e pressão. Quais são essas condições? Temperatura igual a 273,15 Kelvin e pressão igual a 1 atmosfera. Tá? Então, de acordo com a lei de Avogadro, nas CNTPs, 1 mol de gás ocupa um volume que é exatamente igual a 22,415 litros. Tá? Então, esta constante é igual à pressão de 1 atmosfera multiplicado pelo volume de 22,415 litros dividido por 1 mol vezes a temperatura de 273,15 Kelvin. Tá? Então, isso para 1 mol. Tá? Então, isso nos dá um valor de 0,082 atmosfera vezes litro por mol Kelvin. Tá? Então, esta constante passa a ser chamada daqui para frente de R, é a nossa constante universal dos gases. Por quê? Porque, de acordo com as leis de Boyle, Charles e Avogadro, independentemente do gás que você utilizar, o produto da pressão, o volume dividido pela temperatura, vai ser exatamente igual à constante universal dos gases, independentemente do gás que você utilizar. Então, como o volume é proporcional à quantidade de gás, uma massa de gás contendo N moles nas mesmas condições vai ocupar um volume que seja N vezes maior. Então, nós podemos estender esse resultado para N moles. E aí, com isso, nós chegamos na equação PV, que é igual a nRT. Então, essa é a chamada equação de estado dos gases ideais. Nessa equação de estado, quem é a pressão? Veja, nós estamos falando da pressão dentro do bulbo, correto? Então, essa pressão, ela, no caso do nosso termômetro,
ela vai ser um somatório de duas pressões. Primeiro, o peso da coluna do tubo manométrico somado ao peso da coluna de ar que está agindo sobre o menisco da direita. Então, para nós, essa pressão será chamada de pressão absoluta. E a pressão absoluta, então, é o somatório da pressão atmosférica, que nós vamos chamar de P0, mais a pressão manométrica, que é ρGH. Então, esse é um resultado conhecido por Torricelli. Então, para nós, a nossa pressão é a pressão absoluta, que é igual a P0 mais P manométrica. Só que no nosso experimento vai acontecer uma coisa interessante. Percebam que a extremidade direita do tubo ela é fechada. Consequentemente, em contato com o menisco da direita, nós temos vácuo. Então, em nosso experimento, a nossa pressão absoluta vai ser numericamente igual ao valor da pressão manométrica. Além disso, então, como PV é igual a nRT, então nós temos que P é igual a nR sobre V vezes T. Vocês conseguem perceber que existe uma relação linear, entre a pressão absoluta com a temperatura? Então, sim, é por este motivo que, à medida que nós vamos variando a temperatura, a altura da coluna de mercúrio vai mudando linearmente. De modo que, se nós fizermos um gráfico da pressão absoluta, uma função da temperatura medida em Kelvin, este gráfico vai ser uma reta. E todos nós sabemos que a equação de uma reta é uma equação do tipo y, que é igual a x mais b. A é a inclinação dessa reta, também chamada de tangente de θ. E b é o intercepto. Observem que, como isso aqui é uma equação de uma reta, a nossa tangente de θ vai ser numericamente igual a nR sobre V. Mas vejam, em nosso experimento, nós não sabemos quanto vale o número de moles que está aqui dentro, e nós também não temos condições, ou nós não medimos, o valor do volume ocupado pelo gás aqui dentro. Então, como nós podemos remediar isso? Nós vamos remediar essa informação da seguinte maneira. Embora eu não saiba quantos moles de gás estão dentro do bulbo, eu sei que o número de moles que está lá dentro é exatamente igual à razão entre a massa ocupada pelo gás dividido pela massa molar do gás, que no caso é a massa molar do hélio. A nossa tangente de θ pode ser reescrita. No lugar de N, eu vou colocar M, que é a massa do gás, dividido pela massa molar do hélio, dividido pelo volume vezes R. Reagrupando os termos, eu tenho que a tangente de θ é a massa do gás dividido pelo volume do gás, que multiplica a constante universal dividido pela massa molar do gás, que no caso é a massa molar do hélio. Mas veja, a massa ocupada pelo gás dividido pelo volume ocupado pelo gás é a densidade do gás,
no caso a densidade do hélio. Então, a tangente de θ é a densidade do gás multiplicado pela constante universal dividido pela massa molar do gás, que é a massa molar do hélio. Então, nessa equação, pessoal, nós podemos reescrever isolando o R. Então, o R, que é a nossa constante universal dos gases, ela é numericamente igual a tangente de θ multiplicado pela massa molar, no caso, massa molar do hélio, dividido pela densidade do gás, que no caso aqui também é a densidade do hélio. Então, é desta forma que nós obtemos o valor da constante universal dos gases, a partir do gráfico da pressão versus a temperatura. Mas vejam, a densidade do gás, ela não é constante, tá? Veja bem, nós podemos, utilizando a lei de Avogadro, calcular a densidade do gás para uma atmosfera. Só que acontece que nós não estamos com uma atmosfera, nós estamos com uma pressão muito pequena. Então, a densidade do gás é proporcional à sua pressão. Tá? A densidade do gás, ele é calculado pelo valor da pressão, multiplicado pela massa molar do gás, que no caso é a massa molar do hélio, dividido pela constante universal dos gases, vezes a temperatura. Então, vocês conseguem perceber que a densidade do gás ela varia linearmente com a pressão. Então, para o nosso experimento, que nós estamos com o bulbo a uma baixa pressão, a densidade do gás é dada por essa função que está aí na tela. Tá? Então, para a temperatura ambiente, nós estamos com uma densidade de aproximadamente 0,01868 gramas por litro. Já a temperatura do nitrogênio, essa densidade aumenta um pouquinho, ela vai para 0,275. Tá? Então, ela varia linearmente, vocês conseguem perceber que ela aumenta um pouquinho com a temperatura. Tá? Então, como na equação anterior nós temos que dividir pela densidade do gás, então que valor que eu vou utilizar? Tá, professor, o senhor acabou de falar que a densidade do gás varia com a temperatura. Sim, o senhor explicou para nós que a uma temperatura ambiente nós temos um certo valor de densidade. A uma temperatura do nitrogênio nós temos outro valor de densidade. Tá bom? Então, que valor que nós vamos utilizar para a densidade do gás? Então, como ele varia linearmente com a temperatura, a minha sugestão é que a gente faça a média aritmética envolvendo a densidade do gás, a pressão inicial e a pressão final. Tá? Então, desta forma, eu sugiro que a densidade do gás seja calculada da seguinte maneira: ρ do gás medido na pressão inicial, somado à densidade do gás medido a pressão final, dividido por 2. Então, esse vai ser o nosso valor da densidade do gás. Ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Se vocês gostaram, vocês compartilhem com os amigos de vocês. Eu tenho certeza que vocês conhecem alunos que estão no ensino médio, que estão estudando um pouquinho de termodinâmica, que não têm a oportunidade de estar fazendo experimentos como esse que nós fazemos aqui na universidade. Então, compartilhe com eles e isso aqui vai ser extremamente útil para eles. Tá bom? Então, se vocês gostaram, deixem um like no nosso canal e compartilhem, por favor. Então, um abraço.